Olá, eu sou Adriana Croce, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania Interior, um espaço para quem deseja liderar a si mesmo e viver mais consciente. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. A escolha de amar precisa virar presença. Você já viveu ou está vivendo um relacionamento à distância, daqueles que fazem o coração bater mais forte, mesmo a quilômetros? Às vezes, a conexão é tão real, tão profunda, que a gente acredita que o amor vai resistir e superar a tudo. E ele pode resistir. Sim, muitos já venceram a barreira da distância. Nos tempos passados, eles venciam mares. Mas de verdade, chega uma hora que o corpo sente falta. Do toque, do cheiro, do riso perto, do colo, do silêncio compartilhado na mesma sala. Hoje, eu quero falar sobre amor à distância, uma sugestão de um seguidor. E fala muito sobre quando a escolha de amar começa a precisar virar presença. E vamos chamar o filósofo Kierkegaard, que dizia: o amor é uma escolha, uma decisão, um compromisso. E quando estamos longe, amar se torna ainda mais isso. Se torna uma escolha intencional, diária, consciente, fiel, íntegra e inteira. Afinal, é mais fácil amar quem está por perto. É mais fácil quando a presença resolve a saudade. Quando a distância chega, podemos dar voz à carência e deixar sucumbir o amor. À distância, o amor vive na palavra, no gesto enviado por mensagem, na escuta atenta de uma ligação ou videochamada. À distância, você precisa escolher amar e continuar a alimentar esse amor, mesmo quando não se pode ter perto ou abraçar o seu amor. Hoje temos a comodidade da tecnologia, que alivia muito fazendo videochamada, podemos conversar facilmente por mensagens também. O amor já resistiu a muitos quilômetros de distância e há cartas que levavam 15 dias para ir e outros 15 dias para voltar, no mínimo. O amor pode resistir, mas o corpo tem limites. E aqui entra um ponto que poucos falam, e a ciência mostra isso com uma certa clareza. O contato físico, ele estimula a liberação de ocitocina, um hormônio do vínculo, da segurança, do afeto. O toque, o olhar ao vivo, a presença física, elas regulam o amor, o estresse, a ansiedade. O sexo, o cheiro e até o silêncio presencial criam memórias corporais de afeto. Quando ficamos muito tempo sem isso, o corpo começa a reclamar. E não é carência, é fisiologia do afeto. Por isso, relacionamentos à distância exigem mais do que amor. Exigem um planejamento real para se encontrarem. O momento do toque, da mão, do olho no olho, real. A ausência precisa ter data para acabar. Ou, pelo menos, intervalos para se interromper essa distância de vez em quando. Outro ponto importante quando falamos de amor à distância é que quando estamos longe, a mente tende a idealizar. A ausência faz com que a gente alimente a imagem do outro, não o outro de verdade. Corremos o risco de criar projeções desse amor. Estimulamos a nossa imaginação criando o como poderia ser se estivesse acontecendo. E aí vem o risco. O relacionamento pode virar mais mental do que real. A frustração aparece nos encontros, fruto das projeções. A saudade começa a virar cansaço e a expectativa se choca com a realidade.
A gente ama o que sente, mas também precisa amar o que vive. E não é de hoje que se fala disso. Shakespeare, em Romeu e Julieta, escreveu: a ausência é para o amor o que o vento é para o fogo. Apaga o pequeno e inflama o grande. Amor à distância pode acender, mas só se houver verdade, intenção e presença futura. E a pergunta que surgiu do seguidor foi: relacionamentos à distância podem funcionar? E eu digo que sim, mas acredito que precisam 3 pilares. Primeiro, intenção mútua real, não unilateral. Segundo, planejamento de encontros. Sem isso, vira uma esperança oca, vazia. Terceiro, comunicação transparente. Falando com verdade sobre o que sente, sem cobrança, sem fingimento e sem romantismo desnecessário que só alimenta a frustração. E você pode dizer, Adriana, 3 pilares? O amor é algo que acontece, ele nasce num primeiro olhar, numa atração física, é uma faísca. Sim, mas depois ele precisa ser construído, ele precisa durar e foi feito para isso. Hoje, nós estamos acostumados a relações que desmoronam, a conflitos que não aconteceriam se houvesse antes o diálogo. E isso é o que deve ser feito na fase do namoro, desse tempo que se tem para conhecer um ao outro e ter certeza se o namoro deve acabar para seguir em frente no noivado e depois no casamento. Porque a decisão mais importante da sua vida é com quem você vai se casar e construir a sua família. Mas se o tempo vai passando e o encontro nunca vem, talvez não seja amor, seja apego, ou medo de soltar, ou um medo de estar só, ou ainda a dependência emocional. Eu tenho comigo que os melhores relacionamentos, eles começam do fruto de uma amizade, que é onde você conhece um ao outro, conhece seus valores, os seus sonhos, e consegue saber se aquilo junto tem uma história. À distância, o amor resiste, mas o corpo sente falta, e isso não é fraqueza, é do humano. Amar alguém é escolher, mas também é agir, tocar, estar, construir no real. É de vez em quando discutir para crescer. E se você está em relacionamento à distância, pergunte-se com carinho: existe um plano real de encontro? Essa saudade, ela tem prazo ou ela está virando rotina? Você está esperando ou se movendo para que esse longe se torne em breve um definitivamente perto? Porque o amor é possível à distância, mas ele floresce mesmo é na presença. E aqui cabe uma reflexão. Será que o amor que eu estou vivendo, ele é à distância, na presença do outro? Porque aqui é um outro tipo de distância. Às vezes, a gente não quer desistir de um amor, mas também não sabe mais como continuar. O amor foi definido há milênios. Não se deixe confundir pelos ajustes modernos que só o enfraquecem. Não se perca nisso. O amor é o que é. Simples assim. Pode até nascer à distância. Pode nascer de uma amizade. Mas só floresce na presença. Se você está vivendo um amor distante do seu amado, ou um amor distante mesmo na presença do seu amado, e esse episódio te tocou de alguma forma, eu fico muito feliz. Agora, se você talvez conhece alguém que precise ouvir isso, compartilhe, porque todos merecem viver um grande amor. E lembre-se, liderar a si mesmo também é saber a hora de se aproximar e a hora de deixar ir. Até o nosso próximo episódio.